Eu estava sentada na beira da cama, segurando um álbum de fotos antigo cheio de momentos meus e de Breno ao longo dos anos. Era para trazer conforto, mas tudo que eu conseguia sentir era o peso de tudo que havíamos enfrentado. Aos 28 anos, nunca imaginei que nosso maior desafio viria da mãe dele, Bruna. Ela não era apenas uma pessoa difícil, sua presença lançava uma sombra sobre nosso relacionamento, deixando-me questionando quanto mais eu poderia suportar. Breno sempre foi meu namorado do ensino médio. Seu charme juvenil e ambição inabalável me cativaram desde o momento em que nos conhecemos. Mesmo quando fomos para faculdades em estados diferentes, conseguimos manter nosso vínculo forte. Mas, mesmo naquela época, Bruna já pairava ao fundo. Ela havia desaprovado de mim antes mesmo de nos conhecermos propriamente. Aprendi rapidamente o quanto ela era autoritária e ferozmente protetora com seus 2 filhos. Para ela, ninguém, especialmente eu, era bom o suficiente. Virei uma página do álbum e parei em uma foto de um Breno muito mais jovem, vestindo seu smoking. Meu coração apertou enquanto eu apontava para o espaço vazio ao lado. Você se lembra do baile? Perguntei, sem esconder a tensão na voz. Breno suspirou profundamente, sentando-se ao meu lado. Lembro da viagem para Veneza que minha mãe planejou. Ela achou que estava fazendo algo especial para mim. A culpa em seu tom era inconfundível, embora houvesse frustração misturada também. Eu revirei os olhos, a memória ainda fresca. Especial? Ela planejou aquela viagem para arruinar nosso baile, Breno. Você implorou para ela cancelar. Eu era só um garoto, disse-lhe suavemente, sua voz quase apologética. Eu não sabia como enfrentá-la naquela época. Fechei o álbum com um suspiro, a dor daquele momento ainda viva. A viagem para Veneza era apenas um exemplo das muitas tentativas de Bruna de nos sabotar. Desde o dia em que Breno me levou para conhecer sua família, ela deixou claro seu desdém por mim. Ela me tratava com elogios disfarçados e comentários incisivos sobre minha criação, minha aparência e até minhas ambições. Com o passar dos anos, seu comportamento tornou-se ainda mais agressivo. Eu não estava sozinha lidando com suas atitudes controladoras. O irmão mais velho de Breno, Lúcio, também as havia suportado. Ele se casou com Silvia, uma mulher determinada que se recusou a deixar Bruna ditar suas vidas. A tensão entre eles cresceu até que Lúcio decidiu se afastar de Bruna completamente. Silvia tornou-se um porto seguro para mim nesses momentos, alguém que realmente entendia como era lidar com a presença tóxica de Bruna. Ela me lembrava de que era possível enfrentá-la, mesmo que não fosse fácil. Uma noite, após mais uma ligação exaustiva de Bruna, voltei-me para Breno, minha frustração transbordando. Por que você sempre deixa ela fazer isso? Perguntei, encarando a cozinha. Ele se apoiou no balcão, esfregando as têmporas. Você sabe como ela é, Viviane. Ela acha que está ajudando. Ajudando? Eu disse, incrédula. Criticando cada escolha que fazemos? Me menosprezando a cada oportunidade? Breno parecia na defensiva, com seu tom suavizando. Não estou dizendo que está certo, mas ela é minha mãe. Ela só se preocupa comigo. Ela não se preocupa com você, retruquei. Ela se preocupa em perder o controle sobre você. A discussão terminou ali, mas a tensão permaneceu. Eu sabia que Breno amava sua mãe, mas estava começando a ver que sua lealdade o cegava para os danos que ela estava causando. Mesmo assim, continuei tentando manter a paz. Em reuniões de família, mordia a língua e sorria educadamente enquanto Bruna fazia críticas intermináveis. Quando chegou a hora de planejar nosso casamento, cometi o erro de incluí-la, na esperança de que isso a fizesse sentir-se envolvida. Em vez disso, tornou-se um pesadelo. Bruna chamou meu tema vintage de brega e tentou sobrepor cada decisão que Breno e eu tomávamos. A gota d'água veio quando, no dia do nosso casamento, Bruna apareceu vestindo um vestido branco rendado que facilmente poderia ser confundido com um vestido de noiva. Furiosa, eu nem tive tempo de confrontá-la. Minha madrinha de casamento e melhor amiga interveio, oferecendo a Bruna um vestido azul claro que eu havia comprado secretamente para exatamente esse tipo de situação. Bruna aceitou a troca de má vontade,
alegando que não fazia ideia de que seu vestido causaria problemas. Eram momentos como esses que testavam minha paciência, mas eu suportava pelo bem de Breno. Com o tempo, comecei a encontrar minha voz. Passei a estabelecer limites com Bruna, embora ela ignorasse a maioria deles. Breno, apesar do amor que sentia por mim, tinha dificuldade em enfrentá-la totalmente. Ele justificava as ações dela dizendo que suas tendências controladoras eram uma forma de amor. Eu não estava convencida. Tudo mudou quando descobri que estava grávida. Breno e eu ficamos radiantes. Imaginei um futuro brilhante para nossa família em crescimento e, por um breve momento, esperei que a notícia pudesse amolecer Bruna. Breno insistiu em contar a ela imediatamente, embora eu hesitasse. A reação dela destruiu essa esperança. Um bebê já? Não acham que estão apressando as coisas, disse ela, com um tom cortante. Seu ceticismo rapidamente se transformou em hostilidade aberta. Ela me acusou de tentar prender Breno com o filho e até questionou se o bebê era realmente dele. Suas palavras me deixaram atordoada. Embora seus ataques dramáticos não fossem novidade, isso era um novo nível. Breno tentou me defender, mas eu pude ver que as palavras dela também o haviam abalado. Durante semanas, Bruna nos bombardeou com ligações, alternando entre insultos cortantes e súplicas chorosas. Esperei que ela mudasse de atitude, mas seu comportamento apenas piorava. Então, uma noite, Bruna chegou à nossa casa sem avisar. Ela carregava uma sacola com presentes para o bebê e usava um sorriso que não parecia sincero. Breno ficou aliviado, interpretando o gesto como um sinal de aceitação. Eu não estava tão certa. Viviane, querida, disse ela docemente, entregando-me uma caneca de chá naquela noite. Fiz isso para você. Vai ajudar a relaxar. Você deveria tomar cuidado com o estresse. Não é bom para o bebê. Aceitei a caneca com hesitação, meus instintos gritando que algo não estava certo. Bruna sentou-se à minha frente, observando cada movimento meu enquanto Breno tomava seu próprio chá. Paçoca, nosso brincalhão Golden Retriever, entrou trotando na sala. Quando levei a caneca aos lábios, Paçoca farejou curiosamente antes que eu pudesse reagir e a derrubou. Paçoca, exclamei, rindo enquanto afastava o cão. Mas já era tarde. Por um instante, a expressão de Bruna vacilou, seu sorriso desaparecendo. Ela rapidamente se recuperou, forçando uma risada. Oh, que cachorro travesso! Meu coração disparou enquanto eu limpava a bagunça, sentindo uma inquietação crescente. No início, Paçoca parecia bem, mas dentro de uma hora começou a apresentar sinais de mal-estar. Ele choramingava e andava cambaleando, deixando Breno e eu sem escolha não ser levá-lo às pressas ao veterinário. Enquanto esperávamos ansiosamente na clínica, as palavras sombrias do veterinário confirmaram meus piores temores. Encontramos traços de uma substância no sistema do Paçoca, explicou ele. Pode ter sido ingerida por algo que ele comeu ou bebeu. Ele está estável por enquanto, mas isso poderia ter sido sério. Um arrepio percorreu minha espinha. Pensei no chá, no comportamento estranho de Bruna e na embalagem peculiar que havia visto mais cedo na cozinha. Poderia ser? Quando voltamos para casa, eu a confrontei. O que você colocou no chá? Exigi, com minha voz tremendo. Seu rosto ficou pálido, mas ela rapidamente mascarou isso com indignação. Como se atreve a me acusar de algo assim? Breno, entre nós, parecia confuso e dividido. Mãe, o que está acontecendo? Eu não recuei. Paçoca poderia ter morrido, Bruna. Quero a verdade. A sala mergulhou em um silêncio pesado, o peso da minha acusação pairando no ar. Eu não fiz nada de errado, disse ela finalmente, com sua voz trêmula. Mas eu não estava convencida e, pelo olhar de Breno, ele também começava a duvidar. As sementes da desconfiança haviam sido plantadas. Não conseguia afastar a sensação de inquietação que me consumia após o susto de Paçoca. O chá, o comportamento suspeito de Bruna e a embalagem estranha na despensa continuavam a ecoar na minha mente. Sabia, no fundo, que aquilo não era coincidência. Bruna estava mentindo.
Embora Breno não dissesse muito, o olhar em seus olhos deixava claro que ele começava a acreditar também. Os dias seguintes foram tensos. As ligações de Bruna para Breno tornaram-se incessantes, alternando entre súplicas chorosas e acusações furiosas. Eu via o quanto isso o deixava dividido. Cada conversa o drenava, mas ele não conseguia se forçar a cortar o contato completamente. Enquanto isso, eu me sentia presa, sabendo que algo precisava ser feito, mas sem provas suficientes para confrontá-la de forma definitiva. Então, uma semana depois, enquanto arrumava a cozinha, notei algo escondido atrás das caixas de cereal. Meu coração disparou ao puxar uma pequena embalagem. Não era nosso leite de aveia habitual, e o rótulo parcialmente rasgado revelou que nem sequer era leite. Tratava-se de um suplemento líquido com ingredientes que eu não reconhecia. Minhas mãos tremiam enquanto eu girava a embalagem, tentando entender o que era. Breno, chamei, minha voz trêmula. Ele entrou às pressas, a preocupação estampada em seu rosto. O que foi? Eu levantei a embalagem. Isso, ela trouxe isso para nossa casa. Ele pegou o objeto de minhas mãos, franzindo a testa enquanto o examinava. O que é isso? Eu não sei, admiti, minha voz quase um sussurro. Mas não é leite de aveia, e definitivamente não é algo que teríamos comprado. A realização atingiu Breno como um trem de carga. Sua expressão escureceu enquanto ele encarava o recipiente. Você acha que foi isso que ela colocou no chá? Perguntou ele. Tenho quase certeza, respondi. Precisamos descobrir o que é. Determinados a obter respostas, levamos o recipiente para um laboratório local para testes. A espera pareceu interminável, mas quando os resultados chegaram alguns dias depois, confirmaram nossos piores medos. O líquido continha uma substância que não era imediatamente letal, mas que poderia causar danos graves em quantidades significativas, especialmente para alguém grávida ou com o sistema imunológico enfraquecido. Sentei-me em silêncio, chocada, encarando o relatório em minhas mãos. Ela fez isso, murmurei. Ela tentou me machucar. E ao bebê? Breno ficou quieto por um longo momento antes de falar, sua voz baixa e cheia de raiva. Eu não acredito nisso. Minha própria mãe. Apertei sua mão com força, tentando consolá-lo. Ela não é a pessoa que você pensava, Breno. Sinto muito, mas precisamos agir agora, antes que ela faça algo pior. Confrontar Bruna não era algo que eu queria fazer sozinha, e felizmente Breno concordou. Entramos em contato com Lúcio, sabendo que ele tinha experiência com Bruna e poderia oferecer uma perspectiva valiosa. Ele aceitou nos ajudar, trazendo Sílvia para nos apoiar. Os 4 de nós estávamos sentados na sala de estar, esperando, quando Bruna chegou. Sua surpresa ao ver Lúcio e Sílvia era evidente, mas ela rapidamente disfarçou com sua confiança habitual. O que está acontecendo? Perguntou ela, seus olhos passando rapidamente de um para outro. Sente-se, mãe, disse Breno, sua voz firme e decidida. Precisamos conversar. Ela hesitou antes de se sentar, sua postura defensiva. Eu me sentei de frente para ela, segurando o relatório do laboratório com força, enquanto meu coração disparava. Breno começou. Encontramos isso, disse ele, segurando o recipiente. Estava na nossa despensa. O laboratório o testou. Você quer explicar por que trouxe isso para nossa casa? O rosto de Bruna ficou pálido, mas ela rapidamente se recuperou, fingindo ignorância. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, mãe, disse Breno, sua voz se elevando. Sabemos o que é, sabemos o que poderia ter causado. Por um breve momento, sua fachada se quebrou. Pânico passou por seu rosto, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ela endireitou os ombros e disse: Eu estava tentando proteger você. Viviane está mudando você, Breno. Ela está te afastando de mim. Eu tive que fazer algo. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. A raiva subiu dentro de mim enquanto eu me inclinava para frente. Você estava disposta a machucar seu próprio neto para protegê-lo? Você sequer ouve o que está dizendo? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bruna, mas parecia ensaiado.
Ela se virou para Breno, sua voz se quebrando. Eu fiz isso por você. Não vê que ela está te manipulando? Você ultrapassou um limite, mãe. Eu não posso perdoar isso. Não vou, disse Breno. Os soluços de Bruna ficaram mais altos, mas não o comoveram. Ele segurou minha mão e, juntos, saímos da sala. Quando a porta se fechou atrás de nós, senti uma onda de alívio. Não havia acabado, mas era um começo. Havíamos dado o primeiro passo para proteger nossa família e recuperar a paz. Mais tarde naquela noite, Breno estava sentado no sofá, olhando fixamente para a parede. Paçoca estava deitado aos seus pés, um lembrete silencioso do que quase perdemos. Sentei-me ao seu lado, colocando uma mão em seu ombro. Fale comigo, insisti suavemente. Ele suspirou profundamente, sua voz carregada de emoção. Como chegamos a isso, hein? Ela é minha mãe. Ela me criou. Como ela pôde fazer isso? Sei que não é fácil, eu disse gentilmente. Mas o que ela fez não tem desculpa. Ela colocou seu próprio filho em risco. E Paçoca? Ela ultrapassou um limite, e não podemos deixá-la voltar. Breno se virou para mim, a culpa evidente em sua expressão. Sinto que falhei. Permiti que ela te tratasse assim por tanto tempo porque eu não queria enxergar. Não queria acreditar. Segurei seu rosto em minhas mãos, forçando-o a olhar nos meus olhos. Você não falhou, Breno. Você viu a verdade quando mais importava. E agora vamos tomar as medidas necessárias para garantir que ela não possa nos machucar novamente. A primeira coisa que fizemos foi trocar as fechaduras da casa. À tarde, finalmente senti uma sensação de segurança, sabendo que Bruna não tinha mais acesso ao nosso lar. Também bloqueamos o número dela e informamos os parentes e amigos próximos sobre o que aconteceu. Lúcio e Silvia nos apoiaram completamente, embora nos alertassem sobre a possibilidade de Bruna retaliar. Ela vai tentar manipular todos que puder, disse Lúcio durante uma ligação. Ela vai distorcer a história para se fazer de vítima. Estejam preparados para isso. Breno suspirou. Ela faz isso a vida toda, não faz? E eu só não queria ver. O tom de Lúcio suavizou. Nós dois queríamos acreditar no melhor sobre ela, mas em algum momento você precisa proteger as pessoas que mais importam. Breno agradeceu a Lúcio, embora eu pudesse ver a mistura de gratidão e arrependimento em seu rosto. Não havia como desfazer o passado, mas eu esperava que ele entendesse que estávamos avançando juntos. Conforme os dias passavam, as tentativas de Bruna de se reconectar conosco tornaram-se mais desesperadas. Palavras começaram a circular entre os familiares de que ela estava inventando uma nova história, alegando ser vítima de mal-entendidos e tratamento injusto. Mas, desta vez, suas palavras tinham pouco peso. Todos agora sabiam a verdade. Para meu alívio, a maioria da família ficou do nosso lado. Até mesmo Lúcio, que havia se afastado de Bruna anos atrás, permaneceu firme. Ela só está fazendo isso porque perdeu o controle sobre nós, disse-lhe a Breno durante uma ligação. Não deixe que a culpa te faça deixá-la voltar. Breno concordou, embora eu pudesse ver o quanto era difícil para ele. A culpa havia sido uma presença constante em sua vida, inculcada por Bruna ao longo dos anos. Ainda assim, ele se lembrou do perigo que ela representava, não apenas para mim, mas também para nosso filho ainda não nascido. O teste final de nossa determinação veio em uma tarde fria de outono. Eu estava com 8 meses de gravidez e havíamos passado o dia fazendo compras de última hora para o bebê. Quando estacionamos na entrada de casa, meu coração afundou ao ver uma figura sentada em nossa varanda. Era a Bruna. Breno estacionou o carro e imediatamente se virou para mim. Fique aqui, disse ele, com a mandíbula tensa. Eu vou resolver isso. Concordei, embora meu coração estivesse disparado. Observá-lo sair do carro e se aproximar dela me encheu de um misto de pavor e alívio. Este era o momento dele para traçar a linha. Breno, disse Bruna, sua voz trêmula enquanto se levantava. Ela parecia mais magra, com o cabelo desalinhado. Por um momento, quase parecia frágil. Eu só queria conversar, por favor. Não há nada para conversar, mãe.
respondeu Breno, com o tom frio, mas firme. Você não é bem-vinda aqui. Breno, eu mudei, implorou ela, com os olhos se enchendo de lágrimas. Sei que cometi erros, mas tenho trabalhado em mim mesma. Quero consertar as coisas. Breno cruzou os braços, impassível. Trabalhar em si mesma não apaga o que você fez. Você colocou Viviane, nosso bebê, em perigo, e isso é algo que eu nunca vou perdoar. As lágrimas dela secaram tão rápido quanto apareceram, substituídas por uma expressão endurecida. Ela te envenenou contra mim, não foi? Aquela garota destruiu nossa família. Chega, interrompeu Breno, sua voz se elevando. Isso não tem a ver com Viviane. Isso tem a ver com você e as escolhas que fez. Você precisa ir embora. Mas Bruna não se moveu. Breno, eu sou sua mãe. Você não pode simplesmente me cortar da sua vida. Família não faz isso. Breno balançou a cabeça, sua voz firme. Família protege uns aos outros. Família não manipula, controla ou machuca. Você precisa ir embora, mãe. Agora. Percebendo que não estava conseguindo convencê-lo, Bruna desviou o olhar para o carro. Eu podia sentir seus olhos em mim mesmo à distância. Ela deu um passo em direção à entrada, mas Breno rapidamente se colocou à frente dela, bloqueando seu caminho. Não faça isso, avisou ele, com a voz baixa e firme. Por um momento, Bruna o encarou com uma mistura de raiva e tristeza. Então, com os ombros caídos em derrota, ela recuou. Ela murmurou: você vai se arrepender disso. Em seguida, virou-se e foi embora. Breno permaneceu ali, observando até que ela desaparecesse de vista. Quando finalmente voltou para o carro, alcancei sua mão enquanto ele se acomodava no banco do motorista. Você está bem? Perguntei suavemente. Ele concordou, embora seu rosto estivesse sério. Estou. Pela primeira vez, acho que estou realmente bem. As semanas que se seguiram foram tranquilas, e pela primeira vez em anos sentimos uma sensação de paz. Bruna não fez mais tentativas de entrar em contato, e nos dedicamos completamente aos preparativos para a chegada do bebê. Terminamos o quarto, participamos de aulas para pais e nos apoiamos um no outro de maneiras que nunca havíamos feito antes. Quando nossa filha Maria Antonella nasceu, foi o momento mais feliz de nossas vidas. Segurar seu pequeno e perfeito corpinho em meus braços me encheu de um amor que eu nunca havia conhecido. Breno estava ao meu lado, com os olhos brilhando de lágrimas, enquanto beijava a testa dela. Paçoca, sempre nosso companheiro leal, abanava o rabo animadamente sempre que estava perto dela, como se entendesse o quão especial ela era. A vida como novos pais trouxe seus próprios desafios, mas também trouxe clareza. Breno e eu fizemos uma promessa um ao outro. Criaríamos um ambiente seguro e amoroso para Maria Antonella, livre da toxicidade que uma vez pairou sobre nossas vidas. Essa era nossa chance de construir algo novo, e não iríamos desperdiçá-la. Meses depois, soubemos por familiares que Bruna havia se mudado da cidade. Os rumores diziam que ela estava enfrentando dificuldades financeiras e havia aceitado um emprego em um supermercado para se sustentar. A notícia deixou Breno triste, mas ele não sentiu vontade de procurá-la. Para ele, foi um lembrete claro das consequências das ações dela. Quanto a mim, senti que havia encontrado um encerramento. Tentei construir uma ponte com Bruna, mas chegou um ponto em que percebi que alguns relacionamentos estão além de qualquer reparo. Meu foco agora estava na família que Breno e eu estávamos construindo juntos. Uma família enraizada em confiança, respeito e amor. Uma noite, enquanto estávamos no sofá e Maria Antonella dormia tranquilamente em seu berço, Breno segurou minha mão. Sua expressão era terna, e sua voz estava carregada de emoção quando disse: obrigado por tudo. Por estar ao meu lado quando eu não merecia. Por ser a melhor parceira e mãe que eu poderia pedir. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu sorria para ele. Passamos por muita coisa, Breno, mas superamos juntos. Isso é o que importa, respondi. Paçoca repousava sua cabeça no meu colo, o rabo batendo suavemente contra o chão. O som suave da respiração de Maria Antonella preenchia a sala, um lembrete reconfortante de o quanto havíamos avançado.
Pela primeira vez em muito tempo, senti uma verdadeira paz. Quaisquer que fossem os desafios futuros, eu sabia que poderíamos enfrentá-los juntos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!